mais. Hoje é dia dos pais, né? Parabéns para mim. Vamos, pai, diz isso, parabéns para mim. Agora vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida de cada pai bacana, bonito, simpático. Olha só, que gente linda que nós temos aqui. Você é um pai de sucesso. Eu sei que nem sempre os nossos pais são aqueles primores de sucesso, mas eu quero dizer uma coisa, mesmo que você tenha tido, não é o meu caso, um pai que tenha dificultado a sua vida, você que é mais velho, talvez ele já tenha ido para o céu, enfim, que isso não seja um obstáculo, nenhum motivo para você não criar e não ajustar bem a sua família, não tratar bem dos seus filhos, não amar cada um deles conforme o Senhor nos ensinou a fazer. Sabe por quê? Nós chamamos Deus de Pai. Não é assim que Jesus ensinou a gente a orar? Pai nosso. E aí vai a oração, né, que é chamada de oração exatamente do Pai nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E Deus gosta disso. Vire para quem está ao seu lado, diga assim, Deus gosta. Deus gosta. Ele que mandou ensinar. Nós precisamos chamar Deus de Pai. Agora isso traz para nós, pais, uma grande responsabilidade. Porque é muito difícil você ensinar para um filho, para uma criança, para um adolescente, e pior ainda, para um adulto formado, de que o pai dele foi uma pessoa difícil de lidar, ruim, e criou muitos problemas, de que Deus é pai. Porque ele vai começar a associar, diga associar, a imagem do pai com a imagem de Deus. Entende isso? Porque nós chamamos Deus de pai. E o indivíduo vai ter muita dificuldade em dizer pai, pai. Na hora da dificuldade, ele não vai dizer pai. E na hora da nossa dificuldade, o primeiro nome que precisa vir à nossa mente é o nome do Pai. Já contei para vocês, outro dia o Daniel se meteu num acidente vindo para cá e o primeiro telefone que tocou foi o meu. Por quê? Porque eu sou Pai. Quando você passa por uma dificuldade, por uma situação difícil, ruim, o primeiro contato que você precisa fazer é com o seu Pai. E mesmo que você não tenha um pai aqui na terra mais, você tem um pai lá no céu, que cuida de você. Então, antes de qualquer coisa, antes de todas as coisas, busque sempre no seu Pai. Esse é o nosso Deus. Jesus passou 3 anos e meio aqui na terra no seu ministério. E só uma única vez ele não se referiu a Deus como seu Pai. Foi quando ele estava na cruz, naquela frase que todo mundo conhece, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele estava levando todo o pecado da humanidade sobre ele. Então a justiça de Deus estava sendo executada sobre Jesus. Mas ele sofreu a nossa punição. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele sofreu no meu e no seu lugar, para que não tivesse mais obstáculo nenhum e nós pudéssemos definitivamente chamá-lo de Pai. Diga, meu Pai. Meu Pai. Diga, Abba, Pai. Abba, Pai. Que é Pai, Paizinho. Esse é o seu Pai. E o nosso Pai é um Pai amoroso. Diga, Deus é um Pai amoroso. O grande problema é que no meio dos muitos filhos que ele tem por aí, e alguns deles estão aqui nessa noite, diz amém? Amém. Muitos desses filhos são manhosos. E não é ter manha de ser esperto, mas é porque é filho que faz manha. E todo mundo sabe que o pai, ele é amoroso, ele atende os nossos pedidos, ele atende as nossas orações, mas tem uma coisa que o pai não gosta. Aliás, eu acho que pai nenhum gosta. Uma é pirraça. Diga pirraça. Pirraça é estressante para qualquer pai e para qualquer mãe. E outra coisa que pais não gostam é de manha. De quê? Filho manhoso. E eu quero dizer para você que muitas das vezes nós nos colocamos diante do nosso Pai Celestial como filhos manhosos, talvez assim querendo convencer Deus de que alguma coisa não é do jeito que a gente quer, e a gente não quer fazer aquilo, não quer participar daquilo, não quer tomar parte daquilo, e então começa a fazer manha. E hoje eu vou mostrar aqui muitos exemplos de grandes homens de Deus que foram manhosos. Talvez tenha algum manhoso aqui, vire para quem está ao seu lado e diga assim, eu sei que não é você. Mas deve ser alguém, né? Deve ter algum crente manhoso aqui e que gosta dessas coisas. Quem é pai, sabe, os meus filhos não são, então aí eles não são manhosos nem pirracentos, graças a Deus. Uma única vez o Tiago aqui, esse bonitão aqui, tentou me convencer, na verdade ele estava tentando se convencer quando ele jogava basquete no Fluminense,
e a pressão era muito grande, o treinador exercia uma pressão muito grande, acho que era Geraldinho, e ele dizia assim, pai, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais jogar, estou cansado e tal, e deu lá os argumentos dele. E eu falei para ele assim, meu filho, voltando do treino no Rio, né, de carro, eu falei para ele, rapaz, se você desiste agora, né, nunca vai saber a potencialidade daquilo que Deus quer fazer na sua vida, e que muitas das vezes o treinador, o chefe, o líder, o gerente, ele nos aperta em alguma coisa para nós sermos pessoas melhores. Mas o indivíduo, quando ele usa a manha, ou seja, quando ele é manhoso, primeiro ele quer convencer alguém a se associar a ele. E depois, às vezes, ele quer convencer a si próprio de que aquilo ali não é mais para ele. E eu quero mostrar que existe muito crente manhoso aqui, porque desistiu da faculdade, porque começou a ficar apertado e aí colocou desculpa no dinheiro, porque não tinha a disposição necessária para estudar e para fazer os trabalhos. Às vezes desistiu de um relacionamento, de um amor, de um casamento, porque é manhoso, porque em algum momento não foi satisfeito os seus desejos do jeito que ele queria, do jeito que ele gostava, do jeito que ele esperava que fosse, e aí arruma desculpas, ou seja, manha, para poder sair daquele relacionamento. E largam, pessoas deixam trabalho, deixam escola, deixam estudo, e depois, ao longo da vida, ao longo de 20, 30, 40 anos, 50 anos, às vezes vão se arrepender lá no final de que algo poderia ter feito melhor e não fez, simplesmente porque é um filho manhoso. Eu quero dizer uma coisa para você hoje, trazendo para Deus. Vamos deixar as coisas naturais e você recebe aí, se alguma coisa mexer como sentido na sua vida, talvez você que esteja pensando em desistir do seu casamento, desistir de um relacionamento, desistir do seu trabalho, desistir da sua empresa, desistir da sua faculdade, desistir do colégio antes de começar, desistir de estudar uma língua estrangeira que você começou. Então vai estudar o seu inglês, não desista, o seu espanhol, o seu mandarim, vai estudar, não desista. E se você quiser aprender língua estranha, não fica perreado com isso não. A gente ensina, diz amém? Mas não seja manhoso, não desista por qualquer coisa, porque dificuldade vem, irmão. E as dificuldades, elas vêm e elas vão. Diga, vem. Agora fala com mais ênfase, elas vão. Vão embora, vai passar. E Deus é Pai. Deus é? Pai. Deus é Pai amoroso. Mas a questão é que muitas das vezes nós somos filhos manhosos. Mas eu vou lhe dizer algo, Deus não vai lhe amar menos porque você é um filho manhoso. Deus não vai punir você por causa disso. Mas em um determinado momento, você vai ouvir de Deus uma expressão que é assim, chega. Qual a expressão? Chega. Eu estava contando essa história na reunião dos pastores, lá em São Gonçalo, na sexta-feira, e o Léo, o pastor Léo, ele falou para mim assim, eu estou gravando, dizendo o nome dele aqui, né? Léo, essa é para você então, né? Que naquele dia, ele, de manhã, ele levantou todo mundo, vamos embora, criançada, ele tem 2 filhos pequenos, escola, e o filho começa, mas eu estou cansado, mas eu não dormi direito, mas eu estou com dor no pé, mas eu não quero ir não, meu pai, me deixa fora disso. Ele teve que pegar o garoto, botar embaixo do chuveiro frio, e olha que sexta-feira fez frio, né? Para dar um choque nele, e colocar ele para ir para a escola, com manha ou sem manha. Sabe, Deus faz isso conosco. Às vezes ele precisa dar um banho frio em você, botar o uniforme em você e dizer assim, vai, isso é para o seu bem. Amanhã você vai me agradecer. Quem está me entendendo diz amém. Quem tem que agradecer ao seu pai ou sua mãe porque um dia eles fizeram a mesma coisa com você? Tem? Pois é. E se você não tem que agradecer sobre isso, talvez você tenha perdido a oportunidade da sua vida de estudar, de se formar, de ter uma profissão e hoje você lamenta. Então, graças a Deus, diga comigo, graças a Deus, nossos pais não gostam de manha. E eu quero dizer que Deus não gosta também. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim, olha, se prepara. Eu vou contar aqui para vocês alguns exemplos da Bíblia, para eu não ficar dando exemplos nossos aqui do cotidiano, mas repete comigo assim, Gideão. Todo mundo conhece a história de Gideão, né? Aquele cara que com 30 homens, 3.000 homens, 300 homens, derrotou 85 mil midianitas, 300 homens. Gideão, ele era um manhoso terrível, um manhoso derrotado. Olha o texto da palavra de Deus e deixa Deus falar com você nessa noite. Juízes capítulo 6, versículos de 12 a 16, diz assim,
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha a palavra de Deus para Gideão: você é um poderoso guerreiro. E Gideão responde a isso com a forma mais contundente de manha que já se viu falar da Bíblia. Ele diz assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Olha só a situação. Deus vira para o indivíduo, para o seu filho. Talvez hoje Deus esteja falando isso com você, porque existe um chamado, existe uma promessa, existe algo de Deus sobre a sua vida, e você está se lamuriando, você está fazendo manha diante de Deus, e Deus está dizendo: você pode, você é um poderoso guerreiro, você é uma mulher valente, você é um homem de Deus, e você está dizendo: mas se eu sou isso tudo, por que eu estou passando por essa situação? Por que a vida está tão difícil? Por que está tão complicado? O Senhor me abandonou. Alguém já ouviu alguém dizer isso? Me abandonou. Manhoso gosta de dizer isso demais. As pessoas escondem-se e depois dizem, no auge da manha, de que Deus abandonou, que a igreja abandonou, que o pastor abandonou. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: ninguém abandonou você. E se tem alguém que te abandonou, foi ninguém. Conhece ninguém? Não, né? Pois é, foi ele que te abandonou. Porque Deus nunca abandona um filho. Quem está comigo diz amém? Dá um aplauso a ele. Ah, Senhor, como é que eu posso fazer isso? Às vezes Deus chamou você para ajudar em alguma coisa. Não vou dizer que você vai ser um missionário, um pastor, vai liderar, mas Deus chamou você para ajudar em alguma coisa. Ajudar na festa. Então algum irmão da igreja disse assim: nós precisamos tanto de você para ajudar na festa, e você diz assim: não posso, eu estou cansado, eu estou com dificuldade, eu estou fazendo manha. Mas não foi Deus que me chamou, quem me chamou foi um irmão. Sim, foi Deus através de um irmão. Então Deus fala com Gideão através de um anjo. Muitas vezes Deus fala através de uma pessoa, de um profeta, de um pastor, de um amigo, do pai, da mãe, de alguém no ônibus, de alguma situação. E nós temos sempre uma desculpa para apresentar ao Senhor. Ah, Senhor, disse Gideão, como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Mas Deus diz para ele assim no versículo 16, eu estarei com você. O que Deus disse? Eu estarei com você. E disse mais, você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Vire para quem está ao seu lado e diga: Deus está com você. Por mais que a sua vida tenha uma aparência de derrota, eu quero voltar a dizer: Deus está com você. Por mais que você tenha sucesso na sua vida, na sua carreira, naquilo que você faz, muitas coisas estão escondidas dentro do seu coração. E Deus está lhe dizendo nessa noite: eu continuo com você. Esse problema, essa crise, essa fraqueza que ninguém sabe, mas que está dentro do seu coração, Deus já viu ela lá. E a palavra dele continua: eu estou com você. Diz amém? Amém. Sabe, Deus, ele é assim. Então Gideão, enquanto se lamuriava, chegou uma hora que Deus parou de escutar. Olha que Deus tem paciência. Ele escuta aquela manha, mas chega uma hora que ele bota um fim nesse negócio, ele desiste de ouvir essa conversa e diz: eu vou estar com você. Agora você se levanta daí que você vai derrotar Midian como se fosse um só homem. E aí acabou a conversa. O que aconteceu? Acabou a conversa. Acabou. É a hora que bota a criança debaixo daquela água gelada e diz assim: bota o uniforme e vai para a escola. Chega. Você vai fazer o que precisa ser feito. Deus é um pai amoroso, mas ele conta com filhos que não sejam manhosos, mas que tenham a percepção de fazer aquilo que ele está direcionando. E eu vou lhe dizer por quê. Nós estamos num grande negócio de família. Diga, igreja. A igreja é um negócio de família. Jesus é o cabeça da igreja, Deus é o pai da igreja, nós somos a igreja. Então nós somos uma grande família de muitos irmãos. Nós estamos no negócio de família e nós não podemos deixar o negócio da família quebrar. Então quando Deus diz vá, você vai. Quando Deus diz fica, você fica. Quando Deus diz levanta, você levanta. Eu sou um marionete? Não! Você simplesmente está trabalhando com o melhor que você tem no negócio que Deus colocou na sua mão. Quem está me entendendo diz amém? É desse jeito que precisa ser. E é assim que funciona. Deus está cuidando disso dessa maneira. Vou mostrar um outro exemplo. Diga Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés. Moisés é um manhoso revoltado.
Êxodo capítulo 3, versículo 11 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao Senhor, Deus chamou ele, né, para voltar para o Egito. E ele disse assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés era valente, Moisés era um homem autoconfiante, mas um dia ele tentou fazer a obra de Deus na sua própria força. E quando aquilo não deu certo, ele precisou viver 40 anos, quantos anos? 40 anos no deserto. E no final de 40 anos, agora Deus aparece para ele. Sabe quantos anos Moisés tinha? Para eu acabar aqui com o estigma de que uma das manhas que alguém gosta de dizer assim: eu sou muito jovem, ou eu sou muito velho, eu preciso terminar a faculdade, eu preciso me casar primeiro, eu preciso terminar os estudos, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso arranjar uma namorada, eu preciso que o meu pai se converta, eu preciso que a minha mulher volte para Jesus, eu preciso que o meu filho largue as drogas, saia da balada. Tem sempre uma coisa na frente daquilo que Deus está falando. E eu vou lhe dizer algo: Deus tolera, mas chega um dia que Ele vai dizer para você: chega. O que Ele diz? Com muito amor e com muito carinho, Ele vai dizer: enquanto você se casa, vamos trabalhando, vamos fazer o serviço do Senhor, vamos fazer a obra. Enquanto você está terminando a sua faculdade, vamos fazer a obra. Enquanto você está edificando a sua empresa, vamos continuar fazendo a obra. Olha, será possível que você não pode fazer essas duas coisas ao mesmo tempo? E Moisés começava a dizer: mas eu não posso, eu não quero. Na verdade, ele estava chateado, porque ele acha que foi abandonado, ele achou que foi abandonado lá atrás. Diga para quem está do seu lado assim: deixa o passado no passado. Ponto. Ponto. Sabe o que significa ponto final na língua portuguesa? Claro que sabe, você estudou. Encerrou o assunto, vai começar um novo parágrafo. E aquele? Aquele ficou para trás. Vira a página. Diga para quem está ao seu lado: vira a página. Olha só a conversa de Deus com Moisés. Deus é muito bom, mano. Eu acho que você já deve ter tido essa conversa com Deus em algum momento, nem que seja dentro da sua mente. Êxodo 4, de 10 a 14, diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. Agora ele começa a botar desculpa nele mesmo: eu não sei falar, né? Nem no passado, nem agora que tu falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: vá. Você pode dizer o que você quiser. Deus vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. E em um determinado momento Ele vai dizer para você exatamente assim: agora, pois, vá. Ou talvez nessa noite Ele esteja dizendo para você: agora, pois, venha. Porque você está longe, Ele quer você perto. Mas no mesmo momento que Ele traz você para perto, daqui a pouco Ele pode dizer: agora eu quero que você vá. E quando Ele diz vem, você... Oh, meu Deus, só duas pessoas aqui entenderam. Quando Ele diz vem, você... E quando Ele diz vai, você... vai. Qual o melhor lugar para se viver? No centro da vontade de Deus. Diz glória a Deus. Eu poderia contar um monte de exemplos para você aqui, inclusive meu. Mas o que Deus estava dizendo para Moisés é que agora chega de dizer que você não sabe falar, que você tem esse problema, que você tem aquele outro problema. Agora, pois, vai e eu estarei com você. Qual é a garantia? É exatamente essa: eu estarei com você. Moisés, mais na frente na vida dele, quando o povo pecou e fez aquele bezerro de ouro, Deus disse para Moisés assim: olha, Moisés, eu não vou mais com você. Mas aí Moisés mudou de lado, né? Ele disse assim: o quê? Eu não vou mais com você, senão eu vou colocar fim nesse povo. E aí Moisés disse assim: olha, se o senhor não for comigo, eu não vou a lugar nenhum. Aquele mesmo, entende como a coisa muda? Num momento ele não queria ir, porque ele estava chateado. Mas no outro momento, ele não iria a lugar nenhum, sem que a presença de Deus estivesse com ele. Sabe, a nossa vida é assim. Às vezes hoje a gente está chateado, está magoado, mas amanhã você vai ter tanta experiência com Deus que você não vai querer ir a lugar nenhum se Deus não estiver com você. Eu digo amém por você. Sabe, Ele fez o surdo, Ele fez o mudo, Ele vai colocar palavras na sua boca e a garantia é exatamente essa: eu estarei com você e vou dizer para você aquilo que você precisa falar. Mas Moisés desistiu? Não. Moisés disse assim: ah, Senhor, envia outra pessoa. Tem algum corajoso aqui? Vire para quem está ao seu lado e diga assim: eu vou pedir a Deus para enviar você. Eu não. Perdeu o amigo, né?
É igual Isaías, piadinha de pastor. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí tinha aquele templo cheio de fumaça, mas só tinha Isaías lá dentro. Isaías olha para um lado, olha para o outro. Eis-me aqui. Se tivesse outra pessoa, ele diria, envia ele ali. Mas não tinha ninguém. Eu quero dizer que vai ter um dia que Deus vai pegar você, irmão. Ele não vai ter jeito, não vai ter ninguém. Ele vai dizer, vem, ou tu vem, ou você vem, porque não vai ter outro jeito, não tem outra situação. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Vou dizer de novo, ele não desiste de você. Oh, meu Deus. E Moisés entrou nessa, envia outra pessoa. O versículo 14 diz assim, então o Senhor se irou com Moisés. O pai de amor ficou zangado. Moisés está passando do limite. Quando o papai e mamãe olham para a criança e vê que está passando do limite, olha, está chegando o castigo. E o Senhor ficou irado com Moisés, mas não bateu em Moisés, nem botou ele de castigo. Só disse para ele assim, você não tem um irmão, tal de Arão? Eu sei que ele fala bem, então ele vai com você. Ele já está vindo ao seu encontro e vai se alegrar em ver você. Não tem jeito, irmão. O que eu quero dizer para você é que não tem jeito. Não tem jeito. Se Deus colocou a mão sobre você, e eu quero dizer que colocou, porque quando Jesus foi para a cruz, os braços dele se espalham de uma maneira tão grande que abraça toda a humanidade, e você faz parte disso. Sabe? Aquelas pessoas que estão ali na praça fazem parte disso. Aquelas pessoas que estão ali embaixo, que estão lá em cima do morro, que estão lá em São Gonçalo, todas fazem parte disso. Deus está chamando a todos. Essa é a ideia. E quando o pai chama, não faz de manhã, é melhor você entregar logo. Vem logo, né? Não é assim que o pessoal diz? Quando levanta a arma, diz o quê? Perdeu. Não, perdi. Tem uma gíria, um negócio aí, né? Perdi. Diga assim, meu pai. Perdi. Mas ele não quer nada seu. Ele só quer você. Alô? Ele só quer você. Versículo 16 de Êxodo 4 diz assim, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. 17, e leve na mão essa vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Chegou uma hora que Deus, ele parou de discutir com Moisés. Ele só começou a dizer, olha, vai ser assim e vai ser assim. Assim. Agora vai. Ah, não para por aí. Já ouviu falar em Jeremias? Quem já ouviu falar em Jeremias diz amém? Esse era um manhoso infantil. Eu já falei do manhoso derrotado, do manhoso raivoso e agora do manhoso infantil. Tem manhoso para todo gosto, mas Deus tem paciência com todos eles. Vai ter paciência com você também, diz amém. Jeremias 1, 5-8 diz assim, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Você acredita nisso? Acredita que Deus escolhe pessoas no ventre? Antes da pessoa se formar, enquanto era um óvulo, a célulazinha ovo se juntou com o espermatozoide, formou o ovo, célula zigoto, né? E antes daquela célula fundamental começar a se multiplicar, Deus disse assim, eu já escolhi você. O que ele faz depois com Jeremias, quando Jeremias é um rapaz, é só confirmar o que ele já tinha feito muito tempo antes. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, Deus já te viu. Ele já tinha te escolhido. Sabe, é isso que ele está dizendo. E diz assim, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, lhe disse, não diga que eu sou muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles. E se você conhece a história de Jeremias, ele passou muita dificuldade, mas Deus nunca abandonou, nunca deixou e nunca desamparou ele. Mas ele começou a dizer, eu sou muito criança, antes de você ser jovem, eu já tinha te visto, já tinha te escolhido. Agora eu estou só comunicando. E quanto a você, quanto a você, Jeremias, não diga mais esse negócio. E você vai a todas as pessoas que eu enviar você. Tem pessoas que Deus quer enviar você no seu caminho. Elas cruzam com você o tempo todo. Às vezes elas moram na mesma casa que você. Às vezes é o seu vizinho do lado.
Se você mora num apartamento, talvez seja o seu vizinho de cima, aquele que faz muito barulho, que arrasta móvel, que não deixa você dormir direito. Mas ele está colocando pessoas na sua frente. E chega. Eu acho que você já entendeu que o pai de amor, ele tolera, mas chega uma hora que ele diz assim, agora chega, levanta daí, vai fazer o que você tem que fazer. Existe uma obra para você. Quem conhece a história do filho pródigo? Diz amém? Amém? Pois é. Quando o filho mais novo voltou, o pai o recebeu com festa. Recebeu com quê? Festa. Já viu que Deus gosta de festa, né? Recebeu com festa. Mas o mais velho ficou chateado. E ficou fazendo o quê? Manha, lá fora. E o pai foi lá dizer, meu filho, tudo que eu tenho é teu. Por que você está fazendo isso? O senhor nunca matou um bezerro para mim, mas o bezerro está aí, é tudo seu. É tudo nosso. Não quero entrar. Se você olhar a história, chega uma hora que ele diz assim, vem, entra. É porque as pessoas não se ligam muito nisso. Mas parece claramente que chega uma hora que o pai diz para o filho mais velho assim, agora chega, vamos para a festa. Seu irmão estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. Chega de manhã. Entra. E tem muita gente assim, que quer viver às margens. Às margens. Tem gente que vive às margens da igreja, vive às margens do culto. Essas coisas é para fugir do confronto, é para fugir da palavra. Eu conheci uma pessoa, hoje é um pastor, que sabe como ele fugia da palavra? Ele dormia. Dormia de babá. Acho que ficava aquela coisa ruim, ficava ninando ele dormia de babá. O dia que ele ficou acordado, ele se converteu, aceitou Jesus. Hoje ele é pastor. Deus vai te achar. Aqui eu sei que não acontece isso, mas na minha época tinha muita gente que gostava de ficar do lado de fora da igreja na hora do culto. Eu acho que hoje essas coisas não acontecem. Por quê? Não, né? Pois é, não, tenho certeza que não. O culto é chato, a pregação, é aquilo outro. Mas eu quero dizer para você, vai ter um dia que Deus vai te achar. Você pode ficar lá fora, fica lá, mas um dia ele vai te achar. E não tem jeito. Ele vai dizer assim, chega, é agora. É igual Isaías, vai encurralar você sozinho no lugar e você não vai ter para onde fugir. Eu não vou dizer sinto muito, eu vou dizer parabéns, ele te achou. Dá um aplauso a Jesus. O bom disso tudo é que ele não desiste. Ele insiste. Graças a Deus. Se você não diz, eu digo. Graças a Deus. Eu tenho um grande fã. Não, eu tenho um grande ídolo. Não no sentido de idolatria mundana, mas alguém que eu respeito muito na Bíblia. E quando eu chegar no céu, eu vou dar um abraço nesse cara. O nome dele é Caleb. Qual é o nome dele? Caleb é um cara que não tem desculpa. Com ele não tem desculpa. Todo mundo conhece a história. Bom, se não conhece, eu insisto que você leia a respeito. Quando o povo de Israel, Moisés enviou aqueles 12 espias para espionar a terra da promessa, Caleb foi um deles, ele tinha 40 anos. Quantos anos? 40. Era um jovem naquela época. Ele já era um líder do seu grupo, do seu povo, do seu clã. E Deus enviou a ele, junto com Josué e mais outras 10 pessoas, que ninguém sabe o nome, porque ninguém lembra de fracassado, nem na Bíblia. Mas todo mundo lembra de Caleb e de Josué. Por quê? Porque eles não fracassaram. Eles foram na missão. E quando voltaram de lá, trazendo um relatório negativo, todos eles, e convenceram o povo inteiro. E isso custou 40 anos de deserto. Agora, 45 anos depois, toda aquela geração morreu. E sobrou quem? Quem? Caleb. E Josué, claro. Quem sobrou? Caleb. Por que será? Porque Deus não se esquece. E lá, 45 anos atrás, Deus não disse, quem disse foi Moisés, às vezes a gente não entende isso. Mas Caleb não disse assim, não foi Deus que me disse, foi Moisés. Sabe a mesma coisa? Quem me disse isso? Foi o pastor Luiz, quem disse isso? Foi o Tiago, foi o Nelson, foi o Alexandre, foi o Fernando. Se o Fernando falar, dá mais atenção, porque o nome dele é um nome muito importante. Então, falou, Deus está falando com você, querido. E às vezes é uma promessa, não é uma briga, não é nada disso, é só uma promessa extraordinária que ele está colocando na sua mão. E Caleb
Caleb guardou aquilo por 45 anos. 45 anos. E morria um, morria outro. O parceiro morria, o colega de futebol morria, aquele que fazia não sei o que, pescar. No deserto não dá para pescar, né? Sei lá, que ia caçar cobra junto, morria. Que ia pegar codorniz e não tinha mais ninguém. A geração dele morreu todo mundo, mas ele estava lá. Indesistível e sem desculpa. Agora com 85 anos, olha o que acontece. Josué capítulo 14, versículos de 6 a 8, e depois de 10 a 12. Os homens de Judá vieram a Josué, a Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Mas isso é um conselho precioso. Nunca faça ninguém desanimar. Nós não estamos aqui para trazer desânimo a ninguém. Nós estamos aqui para motivar a crescer, a vencer e a superar. É hora que Deus observa essas coisas. Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Vai vencer. Um dia eu estava num jantar da Donep com um jurista famoso, Silva Neto, talvez alguém conheça. Estava jantando com ele na mesa e ele estava com uma pessoa com câncer na família que estava muito mal. E ele recebeu uma ligação no meio do jantar e compartilhou comigo. E eu disse para ele assim, com o coração em paz, porque a última palavra sobre qualquer coisa pertence a Deus. Enquanto ele não disser que acabou, é porque não acabou. Ainda tem jogo. A bola continua rolando, a situação continua acontecendo. Não desista, não desanime. Caleb fez exatamente isso, 85 anos. Lembra, Moisés? Deus falou através de você e hoje eu estou aqui. Os meus irmãos fizeram o povo desanimar, mas eu fui inteiramente fiel ao Senhor. Versículo 10 diz assim: pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Deus cumpre promessa, irmão. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Assim estou tão forte, diga tão forte, como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, diga, me dá o que é meu. Quantos querem receber a promessa de Deus? Não, eu acho que tem pouca gente aqui. Quantos querem receber a promessa de Deus? Você acha que a promessa de Deus é assim? Toma, meu filho, segura aqui a promessa. Não. A promessa de Deus se cumpre. Mas aí tem um determinado momento que é a passada da fé que cada um de nós precisa ter. E quando você tem fé, você trabalha. Diga fé e trabalho. Deus lhe prometeu que você vai ser um grande cirurgião. Irmão, parabéns. Longos anos de estudo, noites sem dormir, necessidades que você vai passar, porque não pode trabalhar, para lá no final a promessa se cumprir na sua vida. Esse negócio de promessa que se cumpre rápido é pirâmide, que você bota o dinheiro lá e ganha. Ou então vai jogar no bicho, na loteria. Hoje tem bet para tudo quanto é lado. Até a Betfair, que ele diz que profetiza. Nesses últimos 3 meses eu tive que socorrer, aconselhar e ajudar 3 pessoas que estavam devendo a agiota só por causa disso. Porque quer que a promessa se cumpra rápido. Trabalho. Vire para quem está ao seu lado, trabalho. Então, desculpa pelo barulho. Então, é Marcelo lá, pô, esse microfone é potente, eu falo qualquer coisa, um eco, né? Então Caleb chega para Moisés e diz assim, me dá a minha promessa. Mas que promessa era essa? A região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam nas suas grandes cidades e fortificadas cidades, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Deus prometeu para nós essa terra. A crente gosta muito de dizer isso, né? Deus prometeu para nós essa terra.
Essa terra é nossa. Então, por exemplo, prédio alugado, a terra é nossa, Deus vai me dar. Como? Compra! Ele vai te dar condição de comprar. E a promessa se cumpre. Cara, Caleb estava com 85 anos, assim, tem gigante lá, é a minha promessa. Eles estão lá, mas vão ter que sair. Eu estou forte, eu vou para a guerra. Cara, ele não inventou, não tinha nenhuma desculpa na boca dele. Ele não fez, mas eu estou com 85 anos. Dá para você mandar alguém comigo para me ajudar? Não. Ai, mas eu estou tão sozinho, ninguém ganha aqui, todo mundo me abandonou. A promessa é sua, irmão, lute por ela. Ora, mas não conseguiu entender isso. Lute pela sua promessa. Quem precisa estar com você? É Marino? Não, é Deus. E a promessa sempre vem acompanhada daquela frase, eu estarei com... Diga, ele estará comigo. Agora seja profeta, que talvez você... Às vezes a pessoa tem dificuldade de dizer, ele estará comigo. Mas tem facilidade de dizer, ele estará com você. Quer ver? Diga para quem está ao seu lado, ele está com você. Sempre muito mais forte. Porque a gente fica achando que Deus nunca está conosco. Porque a gente peca, porque vacila. Agora o irmão a gente não sabe da vida dele. Então a gente profetiza que Deus está com você. Mas Deus está com você. Diga, Deus está comigo. Deus está comigo. E isso é tudo que você precisa. O cara tinha 85. Quem tem mais de 85 aqui? Deixa eu ver. Pastor Luiz, calma. Eu sei que você está ansioso para chegar lá, mas ainda falta muito. Quem tem mais de 85 aqui? Eu quero dizer que Deus está com vocês. Eu acho que tem mais gente aí. Deus está com você. Deus está com você. É isso mesmo. Deus está com você. Deus está com você. O final do Salmo 91 diz lá, lhe darei honra e longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E todo mundo só sabe ler o Salmo 90, que diz que a vida do homem é como sopro, 70 anos, 80 no máximo, e está indo embora, e a pessoa, quando vai chegando aos 70, começa a achar que vai morrer. Não vai, não. Quando Moisés escreveu o Salmo 90, ele estava no deserto, debaixo do jugo da lei. Estava debaixo do castigo de Deus, mas no Salmo 91, Deus rebate aquilo tudo e diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu Deus em quem eu confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com as suas penas Ele me cobre, debaixo das suas aras eu estou seguro. A sua verdade, a sua palavra é escudo e broquel, é o meu escudo de proteção. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, eu não serei atingido. Essa é a oração do crente. Você vai viver o quanto você quiser, enquanto você cumprir a promessa de Deus nessa terra. Não deixe isso passar, não fique reclamando nem lamuriando. Levante-se daí e vá fazer o que tem que ser feito. Tem um monte de gigante lá, é disso que eu preciso. Nada como um gigante para desafiar a gente, né? Eu não gosto muito disso, mas não posso dizer que não é verdade. Diz que quando a igreja é perseguida, ela cresce muito mais. Você já percebeu que o diabo ele não tem perseguido mais a igreja? Ele persegue a igreja diferente, implantando ideias, colocando mentiras, engano, jogando um contra o outro. Essa é a forma de perseguição. Mas dizer que é proibido, que não pode, isso ele não faz. Porque quando ele faz isso, parece que mexe no brilho do crente. Aí todo mundo vira Caleb. Eu tenho 85, me dá o folheto, me dá a palavra. Eu vou para a praça, eu vou para a célula, eu vou convidar o vizinho. Eu vou falar de Jesus. Um gigante, ele é desafiador. Mas nós estamos aqui para derrubar gigantes. Diz amém? Amém. Então é disso que eu estou dizendo, me dá a região montanhosa, mas os anaquins estão lá, essa coisa de guerra nas estrelas, né? Não importa quem está lá, importa que eu vou entrar lá e vou conquistar, por quê? Porque eu tenho uma promessa. Qual é o segredo? A promessa não é mais segredo. Qual é o segredo? Você tem uma promessa? Pergunta para quem está do seu lado. Você pode estar em dúvida, mas eu quero dizer, tem sim. Todos temos. Se você é filho, você tem promessa. Deus se alegra em abençoar você. Deus se alegra em prosperar você.
Deus se alegra em curar você. Eu já disse isso aqui nas quintas. Você precisa vir na quinta-feira, nas quintas-feiras. Por que Deus gosta tanto disso? Porque Ele é Deus, Ele é amor, Ele é Pai. Mas toda vez que alguém é curado, quem é curado? A pessoa. Mas quem é glorificado? Deus. Toda vez que alguém prospera, quem prospera? A pessoa. Mas quem é glorificado? Deus. Deus gosta disso, irmão. Vai ter festa. Vamos fazer festa. Deus gosta de festa. Deus gosta de vitória. Deus gosta de conquista. Amém. E o que a gente faz? Fica lamentando. Chega de lamento. Chega de manha. Chega de murmuração. Vamos viver a vida conforme Deus nos pediu para fazer. Seja você jovem, seja você velho. Seja você 7 anos, como tinha Samuel, que confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. Ou seja, você 85, como tinha Caleb. 70 quando tinha Abraão, 80 como tinha Moisés, e olha que eu posso continuar aqui, tá? Pessoas que o mundo diria, já era, não serve para nada. Deus dizia, é desse que eu quero. Sabe, Deus está apontando para você e está dizendo assim, é esse que eu quero. Amém. O mais duvidoso, e Paulo diz assim, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu aquilo que não é. Que o mundo diz, isso não vai dar em lugar nenhum. Deus escolheu Santa Bárbara, Deus escolheu esse lugar, Deus escolheu a sua casa, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque se estivesse aqui não estaria, estaria fazendo outra coisa. Mas eu tenho plena certeza que Ele me escolheu, apesar de eu ser quem eu sou. Mas se Ele me escolheu, Ele me conhece melhor que eu. E sabe que eu vou até o fim. Não desista. Não desista. Você é o escolhido de Deus. Existe uma promessa sobre a sua vida. Para de reclamar. Para de colocar a culpa no outro, porque está chovendo, porque está frio, porque está calor. Porque hoje é dia dos pais. Eu tenho muitos pais aqui, mas tem muita gente que não veio por causa do pai. Mas como assim? E o pai? Mas Deus não se importa com isso. Deus continua até dizer para você, agora chega. Vem cá. Vem cá. Vem para perto de mim. Pega você pelo braço, se for preciso. Se fosse igual a minha esposa, pegaria pela orelha. Vem. Diz o Tiago que as orelhas... Uau! Diz o Tiago que as orelhas dele são grandes, tanto que a mãe falou, vem cá. E eu estou gravando isso aqui, olha só, corta esse negócio aí. Corta esse negócio aí, que isso aí é demais. Grandes cidades e cidades fortificadas, dá para mim. E Caleb diz assim, eu os expulsarei de lá, como Deus me prometeu. Diga, eu tenho uma promessa. Nada pode parar. E eu quero concluir essa história com Davi. Diga, Davi. Eu chamei Davi de Davi sem freio. Porque quando todo mundo conhece essa história, até quem não é crente conhece. Quando Davi vai enfrentar Golias, todo mundo está travado com medo. Mas quando chega na hora do vamos ver, na hora da guerra, na hora da batalha, na hora da disputa, 1 Samuel 17, 45 diz assim, e Davi disse para o filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, Israel, a quem você desafiou. Sabe, isso é uma verdade extraordinária. Quando nós somos desafiados na nossa vida, na nossa postura de crente, de filho de Deus, não é você que está sendo desafiado. Quem está sendo desafiado é aquele que te chamou. Não é pessoal a você, é com Ele. Quando acontece algo extraordinário na igreja, e se você vai dizer para mim assim, glória a Deus, pastor, hoje o culto foi tremendo, e eu vou dizer sim, glória a Deus, a honra é dele, mas o dia que você tacar pedra em mim, eu vou sair da frente também, irmão. Está tacando pedra nele, porque ele que me chamou. Davi disse exatamente isso, você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, vem todo armado contra mim, mas você não está falando de mim, esse negócio que você está dizendo é com ele. Eu vou orar para que vocês possam ver. Aqui atrás de mim tem o Reuel. Ele é grande. Outro dia eu estava pregando lá em São Gonçalo. O irmão com visão aberta, Reuel é um anjo que me acompanha, tá? Ele disse assim, pastor, ele colocou a armadura dele no senhor e pegou o senhor e vestiu assim com as asas dele assim. E levantou a espada para a igreja. Eu falei, quê?
E eu pensei, poxa, se eu estivesse pregando um Maracanã cheio para a torcida do Vasco, do Flamengo, ok, mas eu estava pregando para a minha igreja. O que eu quero dizer com isso? Que quando você ofende a palavra, você ofende o dono da palavra. Quando você recusa a promessa, você recusa quem fez a promessa. Quando você ataca a igreja, você está atacando o Deus da igreja. Não é pessoal. Então Davi disse assim, você desafiou, não foi a mim. Você está olhando um menininho que não tem nenhuma espada. Eu tenho um pedaço de pau, um cajado, eu tenho um alforje e umas pedrinhas. Mas a sua briga não é comigo. Mas Golias não conseguia ver isso. Mas hoje você está vendo. O versículo 46 diz assim, hoje mesmo. Quando? Hoje mesmo. Hoje pode ser um dia extraordinário na sua vida. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei. Porque Davi era fortão? Não, porque o Senhor o entregaria nas mãos de Davi. É o Senhor que entrega a vitória. Quem jogou a pedra? Davi. Mas quem deu a vitória? É o Senhor. Quem fez aquela venda? Foi você. Quem fechou aquele negócio? Foi você. Quem zerou aquela prova e tirou 10? Foi você. Mas é o Senhor que te deu a vitória. Quem conquistou aquela mulher linda? Foi você. Essa que está do seu lado. Mas é o Senhor que te deu a vitória. Quem te deu esses filhos lindos? Foi você que fez, mas é o Senhor que te deu a vitória. Irmão, é do Senhor. Eu estou falando isso num vídeo que eu gravei. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia, em vão trabalha o edificador. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor. Isso é fé, é promessa. É nisso que nós cremos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. Quem te garante isso? A promessa é minha. Eu tomo posse dela. Papai. Hoje mesmo Deus vai me entregar, o Senhor vai me entregar, e eu vou cortar a sua cabeça, disse Davi. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens de toda a terra, e todos saberão que há Deus em Israel. Quando você prospera, todo mundo vai saber que existe um Deus por trás disso. Não vai chegar lá e vai dizer assim, foi por causa do meu talento. A glória é? Você já viu aí na Olimpíada que terminou hoje? Não foi nenhum nem dois. Eu quero agradecer primeiramente eu nem sei se é crente, mas pelo menos não é idiota. Quem lutou para conquistar o prêmio? Foram eles. Mas quem deu a vitória? Foi o Senhor. Mas Deus tem filho predileto? Não. Mas ele abençoa aqueles que creem nele, na promessa dele, na palavra dele. E Davi era assim. E todos aqui saberão que não é espada nem lança, que o Senhor dá vitória. O Senhor dá vitória na batalha. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele vai entregar vocês nas nossas mãos. E assim, o 48 diz assim, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, eu vou dar um jeito aqui, porque com o texto ali é melhor para você fixar a mensagem. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, repete comigo assim, Davi correu depressa na direção da batalha para enfrentá-lo. Davi não correu dele, Davi correu na direção dele. Mas o manhoso, ele corre, se esconde, ele foge. Mas o valente de Deus, o filho de Deus, que está no negócio do Pai, ele corre na direção do perigo, na direção da batalha, na direção da guerra, na direção da sua missão e da sua promessa. E esse é o Deus que te chama. E hoje, diga hoje, eu vou correr na direção que Deus mandar. Mesmo que seja guerra, Ele estará com você. Diga, Ele está comigo. Não é à toa que Davi escreveu o Salmo 23, ele disse, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por quê?
Porque no primeiro versículo ele diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você tem uma promessa. E Deus hoje, Ele está lhe dando mais uma oportunidade. Talvez para alguns aqui seja o dia do basta. Chegou a hora. Mas eu não venho aqui nunca nessa igreja, eu vim hoje aqui pela primeira vez. Pois é. É porque Deus te deu muita tolerância. Hoje é o dia de você tomar uma decisão. Nós temos aqui, sei lá, umas 70, 80 pessoas, não sei. Mas é como você estivesse sozinho com Deus. Tem gente do seu lado, atrás de você, talvez da sua família. Mas tem umas horas na vida que nós ficamos sozinhos com Ele. Você pode até segurar a mão de quem está do seu lado, mas você está sozinho com Deus e você sabe disso. E hoje Ele está dizendo para você: levanta, Gideão, você é valente. Hoje Ele está dizendo: Moisés, volta para o Egito, vai fazer o que você precisa fazer. Jeremias, você está dizendo que é uma criança, mas eu já vi você antes de você ser formado no ventre. Vai pregar para as nações, eu vou colocar palavras na sua boca. Hoje você pode ser como Caleb, que independente dos gigantes que tem aí na fora para você enfrentar, você vai, porque você tem uma promessa naquela terra, e você vai expulsar esses gigantes desse lugar. Quantos acreditam nisso? Fica de pé comigo então, em nome do Senhor Jesus.